Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Atos 16, a partir do versículo 22. Os irmãos acharam? Diga amém. Então vamos curvar a cabeça e vamos orar. Nosso Deus, nós mais uma vez oramos a Ti. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, pedimos que o Senhor toque os nossos corações através da Tua palavra. A Tua palavra é poderosa e a Tua palavra é alimento para a nossa vida. E a Tua palavra é um agente de transformação. Faz uma obra através da palavra de Deus, da Tua palavra santa e imutável. Fala a cada vida, porque só Tu tens a capacidade de saber a necessidade de cada um aqui presente. Vem e nos dá alimento espiritual, pois oramos pedindo a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 22, diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na presença e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos nos mostra um período de expectativas e de mudanças na vida do apóstolo Paulo. Expectativa porque ele aqui está empreendendo a sua segunda viagem missionária. E ele havia elaborado um plano de que nessa segunda viagem ele voltaria revendo os lugares aonde ele tinha passado e pregado o evangelho, e também ali vendo a igreja que fora estabelecida naqueles lugares e consolidando a fé dos irmãos. E isso, claro que gera uma expectativa: como é que estão? Como é que está o trabalho lá? Como é que está a desenvoltura da igreja? E isso era uma expectativa, com certeza, no coração de Paulo. E também havia mudanças no seu ministério,
porque até então os companheiros que tinham estado ao seu lado era Barnabé e João Paulo. E nesse capítulo você vai observar que Barnabé e João Marcos são substituídos por Silas e Timóteo. Então ele vive aqui um período de expectativa, mas também um período de mudança. E quando Paulo chega em Filipos, apesar das dificuldades encontradas ali, da oposição, o evangelho rompe, o evangelho explode, o evangelho vai e quebra as muralhas da indiferença e da incredulidade. E ali a gente vê que diversas conversões acontecem, diversas pessoas recebem e aceitam Jesus Cristo como Salvador. Nesse capítulo você vê 3 conversões muito significativas. Primeiro é a de Lídia, que era uma mulher religiosa. Ela tinha a sua religião, mas ela precisava de Cristo, e ela encontra Jesus como Salvador. A segunda é de uma jovem endemoniada que adivinhava as coisas. Ela tinha um espírito de adivinho, e ela é liberta daquela escravidão maligna, daquela escuridão espiritual que ela vivia. E a terceira conversão é a do carcereiro, de um homem que tinha uma vida pautada pela violência, pelas limitações, e esse homem encontra paz e segurança na pessoa bendita de Jesus. É tomando então o testemunho do carcereiro que eu quero falar rapidamente aqui com vocês que estão me ouvindo sobre evidências de uma vida transformada. Eu quero falar isso para você. Quando a vida de uma pessoa é transformada, quando a vida de uma pessoa tem um encontro com Jesus, essa pessoa traz evidências, há mudanças nessa pessoa. Ninguém pode dizer: eu tenho Cristo no coração, eu conheço Jesus, olha, eu vivo com Jesus, mas que não tem ali sido assinalado, caracterizado mudanças, transformações na vida dessa pessoa. E nós vamos ver aqui de uma maneira superficial e rápida, mas vamos ver o que aconteceu na vida desse carcereiro. A pessoa que eu quero destacar aqui não é Paulo, não é Silas, mas é o carcereiro que foi impactado, que foi tocado, que foi alcançado pelo evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui cabe uma pergunta, e eu quero que você medite comigo. Por que é interessante atentarmos para o testemunho do carcereiro? Por que, pastor? Em primeiro lugar, porque fica extremamente evidente como a vida de uma pessoa que encontra a salvação em Jesus passa por transformações. E eu quero que você faça uma reflexão comigo sobre este homem, sobre este carcereiro da cidade, da prisão da cidade de Filipe. Primeiro, é claro que esse homem se encontrava inserido numa sociedade que tinha algumas dificuldades. Era uma sociedade cheia de crendices. Leia os evangelhos, leia as cartas, procure livros e estude, que você vai ver que Filipos era uma cidade mergulhada em crendices. Era uma cidade também ali cheia de idolatrias e de feitiçarias. Era uma cidade que vivia nesse ambiente de crendices, de idolatrias e de feitiçaria. Haja vista que muita gente, ganhava dinheiro com feitiçaria. Os homens que tinham aquela moça como escrava, escrava, ganhavam a vida em cima do espírito de adivinho que incorporava naquela menina e que trazia lucro para aqueles homens. Então era uma cidade que era dominada por crendices, por feitiçarias e por idolatria. E esse homem vivia inserido nessa sociedade. Outra coisa que eu quero que você pense nesse carcereiro é que esse homem era um homem que lidava com a parte podre da cidade. Ele lidava com a parte escura, o lado obscuro da cidade de Filipos. Ele era um carcereiro, então ele conhecia toda a bandidagem da cidade. Já devia ter passado por ali, então ele sabia
quem era bandido, ele sabia quem eram os malandros da cidade. Então ele lidava com essa parte. Ele sabia também daqueles que viviam marginalizados dentro daquela sociedade. Ele era um homem que lidava com essa classe que vivia à parte, essa classe desfavorecida, essa classe que vivia no submundo daquele lugar. Então o carcereiro de Filipe conhecia a bandidagem, vivia no meio obscuro, no meio escuro, obscuro. Outra coisa que eu quero que você pense sobre o carcereiro de Filipos é que era um homem que convivia diariamente com a violência. Esse homem vivia diariamente com a violência. Pensa numa cidade dessa, não é? Com bandidos, não é? Naquela época, há milhares de anos atrás, não havia direitos humanos, não havia direito para ninguém, havia o que era decretado e o negócio não havia piedade, a violência era violência mesmo, não havia direitos sociais para ninguém, absolutamente ninguém, não tinha um advogado para pleitear a soltura de alguém, eles viviam lá, encarcerados, e esse homem vivia nesse meio, lidando dia a dia com a violência, com o desprezo pela vida humana. Pensa em quantas torturas, literalmente, esse camarada não presenciou, esse homem não assistiu ou participou, ouviu. Pensa em quanto sofrimento, quanto gemido, quanta dor, quanta limitação, quanto castigo que esse homem assistiu, que ele presenciou e que ele viu. Então esse homem vivia nesse mundo, vivia nesse contexto que eu estou te dizendo. Um outro ponto aqui é que esse homem, com toda essa situação em volta de si, mergulhado nessa vida terrível de violência, nessa vida difícil que ele se movia, vendo gemido, vendo castigo, vendo limitações, vendo dor, vendo choro, vendo sofrimento, vendo feridas, vendo morte, ele tem a felicidade, ele encontra a felicidade, ele se depara com a felicidade de conhecer Jesus, de ouvir a mensagem de Jesus, da luz de Jesus entrar na sua vida, de Jesus raiar diante dele, da verdade do evangelho aparecer diante dos seus olhos. Ele vê Jesus, ele escuta falar de Jesus dentro daquele ambiente que ele vivia. E Jesus é um divisor de águas na vida de toda criatura que abre o coração para crer no seu evangelho. Toda criatura que abre o coração e encontra Jesus e conhece Jesus e tem um contato de verdade, não uma coisa supersticiosa, uma coisa supérflua, uma coisa irreal, uma coisa fantasiosa e teatral, mas eu estou falando do encontro de verdade. Eu estou falando de um encontro real, de uma coisa verdadeira, de uma aproximação certa, real de Jesus, baseada na verdade de Jesus Cristo. Toda pessoa que tem esse encontro de verdade com Jesus, tem a vida transformada. A vida dele, a gente pode dizer, A, C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Não é? Há um divisor de águas. E é exatamente isso que acontece com este homem, não é? É exatamente isso que acontece com ele, porque no versículo 23, nós encontramos esse homem aqui, recebendo ordens injustas dos magistrados, que pegaram Paulo e Silas, e qual foi o crime de Paulo e Silas? Pregar o evangelho de Cristo, anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus cura,
que Jesus transforma, que há uma saída para o homem caído, para o homem perdido, que tem um remédio para a amargura dos nossos corações, que há descanso para as nossas almas cansadas, que há um futuro de glória para aqueles que entregam o coração ao Senhor, que a morte não encerra tudo, que há uma vida eterna, que podemos viver, gozá-la, experimentá-la, usufruir dela na pessoa bendita de Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida nele. E Paulo e Silas está pregando isso, e por esse motivo eles são presos e são violentamente açoitados com vara. Esse era o castigo dos romanos. Os judeus, quando açoitavam, eles eram obrigados pela lei, que está lá em Êxodo, a dar 39 açoites, porque se passasse de 40, a lei se voltava contra o agressor, então era contado. Mas os romanos não tinha limite. Então pegaram, rasgaram as vestes, e eu creio que a pancadaria foi forte. A pancadaria foi sem piedade. E encontramos esse homem no versículo 23 recebendo ordem: olha, prende. E na ordem que ele recebe vem uma ameaça, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança. Como que diz: olha, guarda esses dois camaradas aqui com segurança, porque se escapar, é você que vai dar conta. Esse homem ali está debaixo de ordens injustas e se torna um instrumento de injustiça. Mas se você olhar, isso é antes. Mas se você olhar o versículo 34, já é depois que ele encontra Jesus. Você vai ver uma coisa diferente no versículo 34. A parte B diz assim: e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua família, com toda a sua casa. O homem que está debaixo da injustiça, no versículo 23, é diferente do homem que está debaixo da alegria, da graça de Deus, da alegria de Deus, com toda a sua casa regozijando. O que é isso, pastor? É porque a vida é dividida assim. Talvez você tenha entrado hoje aqui angustiado, com o coração miseravelmente oprimido. Talvez as pessoas olhem para você, mas ninguém tem poder de olhar a tua alma, ninguém tem poder de entender o teu coração, ninguém sabe dos teus temores, ninguém sabe das tuas angústias, do gemido que está dentro de você. Mas há um divisor de águas. Jesus de Nazaré está vivo. Quantos sabem disso? Diga glória a Deus. Há um divisor de águas, alguém que pode transformar a sua vida. E isso não é conto da carochinha, não. Isso aqui não é falácia, não é verdade. Jesus modifica a vida, como modificou a vida desse homem. Está aqui no texto, olha o texto, leia, porque está explícito aí, está evidente aí, que quando Jesus entra numa vida, Ele traz transformações, Ele muda a situação, Ele muda aquilo que está em nossa volta. Ele tem poder de abrir portas, Ele tem poder de mudar curso, Ele tem poder de dar um novo rumo às nossas vidas. Então, onde havia ameaça, agora dá lugar à alegria. Onde havia trevas, dá lugar à luz. Aonde havia violência, agora há generosidade. Aonde havia contenda, agora tem paz. Leia o texto, você vai ver isso aí, como é importante quando Cristo entra na vida de uma pessoa. Como é importante, amigo. Não, a sua grande falta não é de dinheiro. A sua grande falta não é de arrumar um casamento. A sua grande falta não é que se abra uma porta espetacular de trabalho para você. A sua grande falta é ter de verdade um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o divisor de águas nas nossas vidas.
Agora, uma outra coisa que eu quero considerar com vocês é o procedimento do carcereiro antes. Vamos ver o procedimento dele antes de encontrar Jesus. Aí a gente vê claramente uma radiografia de como a sua alma estava mergulhada em trevas, como sua alma estava mergulhada em escuridão. Vamos dar uma olhada no procedimento dele antes de conhecer Jesus. Versículo 24. Você vê aí o egoísmo latente dele. Desculpa. O egoísmo latente dele. Você vê aí, por quê, pastor? Porque ele recebe ordem. Levaram Paulo e Silas para a prisão e disse, toma conta deles, não deixa eles fugirem, né? Guarda em segurança. Ele pega Paulo e Silas e leva os apóstolos para a prisão interior. Presta atenção nisso. É claro que aqueles dois homens ensanguentados, com a roupa toda rasgada, já fragilizado, já ferido, já ali torturado por aqueles açoites, que não foi uma coisa pouca. O que é que aqueles homens, qual a ameaça que aqueles homens ofereciam para aquele carcereiro? Mas ele não se contenta em deixá-los na prisão, ele os leva para a prisão interior. E se você for estudar o que é isso, era um lugar, um compartimento que ficava num lugar que não penetrava luz, que não tinha luz. Por isso que ele pede uma luz para pular ali, quando acontece o terremoto. Não havia luz, não havia ventilação, não havia, era um lugar mal cheiroso, era um lugar miserável, era um lugar triste, era um lugar de isolamento total. Então ele pega os apóstolos e os coloca ali, não é? Apesar deles não lhe darem ameaça de maneira alguma. Mas aí a gente vê o egoísmo, e o egoísmo faz as pessoas agirem assim. O egoísmo, as pessoas pensam só em si, o egoísta pensa só em si. E o egoísmo muitas vezes ele é oculto, ele é encoberto, ele é disfarçado. Mas o ponto comum do egoísmo é esse: primeiro eu, o resto que se dane. Primeiro sou eu, primeiro é para mim, o resto que se vire. Então ele disse, bom, eu não vou colocar em risco coisa alguma. Já estão aqui feridos, já estão quebrados, já estão moídos, já estão, mas primeiro eu vou correr risco nenhum, vou jogá-los no pior lugar. A gente vê essa atitude egoísta. Uma outra atitude que a gente vê é a falta de compaixão explícita, porque além de colocá-los ali, que não tinha escapatória, ele os coloca nos pés do tronco, e isso aqui era um instrumento de tortura, extremamente usado pelos romanos naquela época, trazia um desconforto, eles ficavam numa posição extremamente desconfortável. Ele os colocou, além de colocá-los naquele lugar que não tinha saída, ele ainda os coloca num objeto de tortura. Ele dá lugar à tortura. Parece aquela pessoa que não tem compaixão, não se coloca no lugar do outro. Parece não tem pessoas. Você já conheceu alguém que fica contente em receber uma notícia que alguém está passando uma necessidade? Você conhece alguém que fica feliz com a desgraça do outro, com a infelicidade de alguém, com o insucesso de alguém? Esse homem estava agindo exatamente assim. Além de colocá-los naquele lugar terrível, os coloca num instrumento de tortura. Imagina a posição de Paulo e Silas, já todo ferido. Depois a gente vê também aqui uma alienação geral, porque ele coloca os apóstolos ali, coloca na prisão interior, coloca os pés do tronco e vai dormir. O texto diz que ele vai dormir. Caiu no sono. Ele coloca ali, e ele não quer nem saber, ele é indiferente à situação de quem quer que seja. Ele não quer saber de nada, nem de coisa nenhuma.
é indiferente, eles os colocam ali, feridos, ensanguentados, coloca num instrumento de tortura e vai pegar no sono, e dorme tão bem, que mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas resolvem, mesmo naquela situação de sofrimento, fazer um culto, e eles começaram a cantar, e começaram a orar, e começaram a adorar a Deus. E se você ler o texto com atenção, o texto diz que todos os prisioneiros ouviam o que Paulo e Silas estavam cantando e orando, menos o carcereiro, porque ele estava dormindo. Ele era indiferente àquela situação, totalmente indiferente. A única coisa que o despertou não foi o culto. O culto não lhe chamou a atenção, o culto não lhe despertou, o culto não o sacudiu, não. O que chamou a atenção dele não foi o culto, ele ficou ali, envolto no seu sono, ali ele dormiu, não é? Ali com certeza o Espírito Santo estava ministrando aos outros que estavam presos ali, mas ele passou batido. Ele era indiferente ao sofrimento, não é? Ele estava bem, estava com o boi na sombra, ele estava tranquilo, não é? Não olhava as pessoas que estavam ao redor, era completamente alienado. E muitas das vezes acontece isso conosco, não é? Deus está falando, o Espírito Santo abre janelas para falar conosco, e nós estamos dormindo, não lhe damos atenção, não abrimos o coração para ouvir. Deus está se aproximando e nós estamos dormindo completamente, estamos numa sonolência. Deus está despertando e nós estamos na sonolência. Talvez tenha alguém aqui hoje, vindo aqui por desencargo de consciência, longe de estar adorando a Deus, longe de ter comunhão com Deus, longe de ter aquela mesma essência que tinha há anos atrás. Isso fugiu da tua vida, e você está dormindo, mas você não quer acordar, porque você não quer descer do próprio altar que você se colocou. Mas há uma palavra para você nessa noite: desperta do sono enquanto é tempo. Ele deixou passar, não é? E eu peço a Deus de todo o coração, que se tiver alguém aqui nessa sonolência, que hoje seja o dia que você se desperte, que o Espírito Santo te dê um chacoalhão aí, que o Espírito Santo vá em direção à tua consciência, que o Senhor te mova aí, e que você acorde enquanto é dia, porque a noite vem, a noite está chegando. Hoje você está ouvindo a voz do Espírito de Deus, através das canções, dos hinos, das orações, dos testemunhos, da palavra de Deus, mas virá dias em que você procurará e não encontrará essa palavra. Então, uma outra coisa que a gente tem que considerar aqui, a pessoa antes de Jesus, é que este homem, que tinha um egoísmo terrível, que tinha falta de compaixão, que era um alienado geral, ele é despertado do sono, acontece um terremoto, e quando o terremoto acontece, ele se desperta, mas todas essas suas atitudes pavimentou a estrada do desespero. Ele se desperta, mas se desperta debaixo de um desespero. Ele não ouviu as orações, não ouviu o louvor, não ouviu nada, mas se despertou com o terremoto. E é outro ponto que eu tenho que parar aqui para a gente pensar, que tem muita gente que só acorda quando um terremoto vem na sua vida. E eu quero dizer para você que está brincando de carcereiro de Filipe: pare hoje. Não espere o terremoto acontecer na sua vida, que você se desperte antes dele acontecer. Ele se desperta com o terremoto, e quando ele se desperta, a atitude dele é de suicídio. Ele puxa da espada e quer se matar, porque a única saída que ele vê é tirar a vida. E muitas pessoas que não conhecem Jesus, a única saída que vê
é tomar um copo de veneno, é se jogar de uma ponte, é se jogar na frente de um carro, é exterminar com a própria vida, porque não tem esperança, porque não conhece esse Jesus que tem poder de transformar, de libertar e de colocar tudo que está desconjuntado no lugar correto e certo. Esse Jesus que tem poder de nortear a nossa vida e trazer luz aonde tem trevas. Ele não tinha. Aí ele tenta se matar, irmão. Ele tenta tirar a própria vida, porque o desespero toma conta dele. E quantas pessoas são tomadas pelo desespero? Desespero não resolve. Desespero nunca resolveu a situação de quem quer que seja. Desespero não resolve. Desespero não traz vitória. Desespero não traz solução. Quando ele está debaixo desse desespero, pensando que todo mundo tinha fugido, que ele estava liquidado, que ele ia ter que dar conta daquela situação, ele pega a espada para se matar e Paulo grita. Paulo dá um grito, está lá no texto. Paulo diz: não te faças nenhum mal. Essa noite, eu creio que a voz do Espírito Santo está dizendo para você: não te faças mal. Não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não te faças nenhum mal. Jesus de Nazaré está aqui. Aleluia. Não te faças nenhum mal. Jesus está aqui. Meu irmão, que coisa maravilhosa é quando Ele vem nos acudir. Quantos aqui foram socorridos por Jesus? Quantos aqui, aleluia, também experimentaram os terremotos na sua vida? Glória a Deus. Tudo fora do lugar, mas Jesus veio, o Espírito Santo disse: não te faças nenhum mal. Aleluia, Jesus está aqui, aleluia, Jesus está aqui essa noite, Jesus está aqui, aleluia. O motivo de estarmos aqui é porque Ele está aqui, Ele chegou primeiro, aleluia. Ele está aqui. Por isso, hoje pode ser divisor de águas para você. Talvez você seja um crente. Talvez você seja um crente. Pastor, sou crente. Mas você esteja vivendo nessa confusão de emoções, nessa confusão. Talvez você esteja nessa estrada. Talvez você olhe e não veja a solução para você mesmo. Talvez você esteja aqui com uma alma extremamente dolorida. Talvez não seja desesperada, mas sua alma está carente de um socorro, está carente, necessitado de uma ajuda, necessitada que a mão de Deus te alcance e te resgate hoje desse sufoco, desse lugar opressor, dessa situação que você está vivendo. Talvez hoje pode acontecer para você. Hoje Jesus pode te encontrar e mudar literalmente a tua vida. Agora, olha só, quando a salvação de Jesus entra na vida de uma pessoa, olha os efeitos da salvação. Olha os efeitos da salvação. Vamos dar uma olhada nesse homem. Quando Paulo diz: não faça tal, ele é tomado por um golpe de consciência. Aí ele diz: senhores, entra trêmulo, se ajoelha diante de Paulo e Silas e diz: senhores, o que é que eu vou fazer para ser salvo? Essa é a grande pergunta de todo ser humano, de toda e qualquer existência humana. Felizes são aqueles que fazem essa pergunta e aceitam a resposta dela. Felizes são aqueles que se submetem à resposta a essa pergunta: senhores, o que eu vou fazer para me salvar? E a resposta vem para ele: crê
no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua família. Quantos aqui podem testificar a veracidade dessa pergunta? Vamos, adore a Deus um minutinho aí, dê glória a Deus. Aproveita aí para dar glória a Deus. Você que tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Adore a Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, agradeça você que respondeu, aleluia, glória a Deus. Você que ouviu essa resposta e acatou essa resposta, que até hoje você tem permanecido, perseverado, que não olhou para trás, que não ficou à beira do caminho, que não largou a sua responsabilidade, que não deu as costas para Jesus. Pelo contrário, à medida que o dia se aproxima, você está dizendo: eu amo o meu Senhor, eu quero o meu Senhor, eu sou dele e ele é meu. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é a fé que ele desperta a consciência. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele olha ao redor e ele vê que está tudo removido. Foi quebrada as correntes, foi quebrado a porta dos cárceres. E ele vê que aquilo ali foi a mão de Deus, porque nenhum preso teve a iniciativa de fugir. Ninguém teve a ideia de dizer: vamos aproveitar. Não, o Deus que abriu a porta os manteve quietos lá dentro do cárcere. Levante a mão e dê glória a Deus. Como é que Deus faz as coisas? Como é que Deus sabe agir em cada situação? Uai, Deus, tu abre a porta. Ele abre a porta, mas não dá força para o camarada sair. Ficou todo mundo lá dentro. Paulo disse: ninguém fugiu. E ele vê que é o poder de Deus. Em João capítulo 11, 40, está escrito: e disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se crê para ver. Ele viu para crer. Levante a mão e dá glória a Deus. Ele primeiro viu. E ele disse: não, isso é poder de Deus. E ele recebe aquele bilhete de salvação, aquela mensagem de salvação: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Fé que ele desperta a consciência. Ou que nessa noite o Espírito de Deus opere aqui, opere no teu coração, que você seja despertado esta noite. Não importa quem você é. Você acha que para Deus isso importa? Não, não importa. Não importa quem você é. Importa o que Deus quer fazer com a sua vida. E essa palavra é para a sua alma, é para o seu coração, é para despertar a sua consciência, é para você se levantar nessa noite e dizer: Senhor, eu preciso, eu tenho necessidade, a minha alma é carente de te encontrar como meu Salvador. De verdade, Senhor. Eu quero uma coisa de verdade, Senhor. Eu não quero nenhuma coisa superficial, eu não quero nenhuma maquiagem na minha alma. Eu quero te encontrar de verdade. Eu quero sair daqui levando o Senhor no meu coração, de verdade, Senhor. Uma outra coisa que a gente vê depois que ele encontra Jesus, primeiro é a fé que ele desperta a consciência. Ele vê que ele é um perdido, ele vê que ele precisava de ser salvo. Ele vê que daquele jeito, com aquela vida, vivendo daquela maneira, com aquelas atitudes, ele estava perdido, literalmente perdido. Quando essa fé vem a ele, ele vê que existe céu e inferno, que ele não pode ficar em cima do muro, que ele não tem chave de coisa nenhuma, e não pode com coisa nenhuma, que ele vai ter que responder não aos magistrados, mas a um juiz superior aos magistrados, e que isso não é utopia, isso não é sonho, isso é real, isso é verdadeiro. Todos nós que estamos aqui um dia vamos nos deparar com Deus. Então ele tem essa consciência, a fé desperta nele essa consciência. Ele sabe que não pode viver na corda bamba, não pode viver mascarado, não pode viver na mentira, não pode viver brincando. Ele tem que tomar uma decisão, e aquela era a hora. Como eu lhe dou um conselho, essa é a hora, não é amanhã.
Não é o que é que vão pensar, o que é que vão dizer. É você e Deus, é o que Deus vai pensar, o que Deus vai dizer. Isso é o verdadeiro valor que você tem que importar até o seu coração. E é hoje, não é amanhã, é hoje. Então ele toma a decisão. A fé lhe desperta a consciência. Uma outra coisa que a gente vê aqui é que novos valores são implantados na vida daquele homem. Olha que coisa maravilhosa. Se você ler o versículo 33, 34, você diz assim: é o mesmo homem? Será que é a mesma pessoa? Ele vai e ele fornece abrigo, cuidado e alimento para os apóstolos. Abrigo, cuidado e alimento. Ele leva aqueles homens para a sua casa. Ele agora não está debaixo daquela ameaça, aquele espírito de medo. Toma conta, hein? Se fugir, a culpa é sua. Ele está livre, porque quem tem Jesus é livre. Levante a mão e dê glória a Deus. Quem tem Jesus não vive assustado. Levante a mão e dê glória a Deus. Quem tem Jesus não vive cativo do medo. Oh glória, igreja, dá glória, aleluia. Não tem mais pavor, aleluia. Ele os leva para a casa dele, tira, não sei se atravessou a rua, se era do outro lado da rua, mas ele leva, ele agora não tem mais medo. Ele os leva para a casa dele, porque quem tem Jesus é livre. Quando chega na casa dele, ele trata das feridas. Ele pega lá pano, água e começa a limpar as feridas nas costas dos apóstolos. Agora o seu coração é fraterno, seu coração agora é amoroso, aleluia, glória a Deus. Ele agora é cristão, ele agora tem ali a imagem de Cristo, ele está impregnado pela pessoa de Cristo, pelo Espírito de Cristo. E uma pessoa que tem o Espírito Santo não é uma pessoa odiosa, que vive odiando, que vive praguejando, que vive querendo o mal dos outros. É uma pessoa compassiva, é uma pessoa que sente dor, é uma pessoa que tem dor. Ele compartilha da dor alheia. Ele não só geme quando a dor é própria, mas ele sente a dor do outro. Então ele agora se importa, ele agora tem cuidado daquilo não infeccionar, ele agora tem cuidado para aquilo não ficar de uma maneira ruim. Ele vai lá e limpa. Que diferença. Depois ele põe uma mesa. Olha aí o texto. Ele manda a mulher preparar comida. Mulher vai lá, prepara comida. Está lá no texto. Ele põe uma mesa. Que coisa significativa. Você não leva qualquer um assim, eu penso, para dentro da tua casa e para sentar na tua mesa. Eu tenho certeza que você não leva qualquer pessoa. Mas ele agora tem comunhão com aqueles homens. Ele agora tem afeto, ele tem comunhão, ele tem convivência. Ele manda, bota o que tiver de melhor, põe nessa mesa aí. Ele se importa porque ele sabe que aquela confusão começou mais ou menos às 9 horas da manhã e já passa da meia-noite, talvez seja umas 3:30 da manhã, e ele diz: eles estão com fome. Meus irmãos precisam de comer, de se alimentar. Ele coloca um alimento para eles. E olha como é que vem novos valores na vida dele. Ele diz: eu quero ser batizado. Levante a mão, dê glória a Deus. Ele diz: não, eu quero ser batizado. Aleluia. Ele foi batizado, aleluia, naquela noite. Ele falou: eu quero ser batizado. Eu quero me identificar totalmente com Jesus de Nazaré. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu não tenho vergonha de Jesus. Eu não tenho mais medo de dizer que sou de Jesus. Eu não vivo no domingo na igreja e lá no meu trabalho eu sou disfarçado. Eu não sou domingo na igreja e lá no meu colégio eu sou disfarçado. Eu não sou domingo na igreja e lá na faculdade eu sou disfarçado. Não, não.
Eu sou crente em Jesus, me batiza, porque eu quero aqui dizer que sou crente na pessoa eterna e bendita de Jesus Cristo. Me batiza, Paulo, aleluia! Que coisa maravilhosa! Como é que veio coisas novas para a vida daquele homem? Glória a Deus! Ele agora quer ser discípulo de Jesus. Hoje é sua noite de você tomar essa decisão, de não deixar passar, de não ignorar o que Deus tem lhe falado, porque eu tenho certeza que não é só por essa voz, Deus tem lhe falado por diversas vezes, por outras pessoas, que é tempo de você tomar uma posição, e uma posição de verdade, diante dEle. Agora, por último, a gente vê que a transformação dele foi tão impactante. Meu irmão, naquele caminho em que ele dobra o joelho e pergunta o que é que ele faz para ser salvo, e certamente ali ele é ministrado, ele recebe ali aquela oração da fé, como você pode receber hoje aqui, daquele caminho até chegar em casa. Eu não sei como é que era a vida particular desse cidadão, mas ele chega em casa de maneira tão diferente, ele chega em casa de uma maneira tão mudada, que Paulo prega o evangelho, e toda a família dele, está no texto, veja, toda a família dele diz: eu também quero, eu também quero, eu também quero esse Jesus. Igreja, levanta a mão e dá glória a Deus, porque isso é maravilhoso. Eu também quero, e toda a família é impactada, e toda a família é batizada, porque quando a gente vem a Cristo de verdade, a bênção se derrama sobre outras pessoas. Se você vem a Cristo, a bênção é derramada sobre outras pessoas. Então, quando você vem a Jesus, você tem uma vida com Jesus, tua família é impactada, teus amigos são impactados, teus conhecidos são impactados, teus vizinhos são impactados, as pessoas que te conhecem são impactadas, porque o Evangelho traz essa graça, o Evangelho traz essa bênção que se desdobra e vai inundar outros corações. E assim foi exatamente o que aconteceu com esse homem. Não sei como é que ele chegou, mas chegou. Ele não chegou da mesma maneira que saiu para trabalhar, ele chegou diferente. E quando chegou, acompanhando aqueles dois homens rasgados, coberto de sangue, aquele sangue já pisado, não é? Certamente as pessoas olhou, entrou, mas ele entrou tão diferente, que com certeza a mulher e os filhos, aconteceu alguma coisa com o papai, houve alguma coisa, e Paulo se levantou ali e levou uma palavra, e toda a família disse: eu também quero exatamente o que meu pai recebeu. Isso pode acontecer com você nessa noite. Você pode sair daqui levando Jesus, e outras pessoas que te conhecem vão dizer: eu quero o que você recebeu, eu quero o que você alcançou, eu quero o que você tem na sua vida. Essa noite, eu quero mais uma vez te falar de todo o coração, que as vidas que encontram Jesus trazem evidências de transformação, e Deus quer transformar a sua vida. Ele não quer lhe dar uma religião, não é isso. Ele não quer que você faça parte de uma associação religiosa, ele não quer lhe dar um cartão de membro, ele quer lavar sua vida, sua alma, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, ele quer lhe dar uma certeza de salvação, um testemunho que vem ao seu coração, não porque um pastor falou, não porque um homem falou, mas que vem através da pessoa santa e poderosa do Espírito Santo. E isso pode acontecer com você hoje, dependendo da sua atitude. Ele podia ter despertado do sono e ter voltado a dormir do mesmo jeito. Ele podia ter permanecido indiferente. Paulo não ia fugir. Os presos Deus não colocou em fuga, Deus os manteve ali. Ele poderia fechar as portas e depois dizer: puxa vida, teve um grande terremoto, mas olha que maravilhas. Ele podia dizer assim: eu tive uma sorte medonha,
ninguém fugiu. Mas hoje, querido, você não está diante de sorte, você está diante de uma oportunidade. Você tem a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Vamos ficar de pé?